Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e recebendo hoje aqui no estúdio da TV Assembleia o Wesley Rosa e também o Vavá de Oliveira, que são dois grandes militantes da causa ecológica e da causa social. Eles estão aqui hoje para debater um tema muito importante que vem tomando conta aqui da pauta da cidade de São Paulo, que é a implantação do Parque dos Búfalos, que é um parque que fica na região aqui da Zona Sul da capital. Muito obrigado, Wesley, Vavá, pela presença de vocês. Quero parabenizá-los pela militância que vocês têm tido em defesa da área de manancial, em defesa do verde, em defesa do acesso da população ao Parque dos Búfalos, à cultura, ao esporte e ao lazer. E quero aqui discutir com vocês e que vocês expliquem aqui para o telespectador que está nos assistindo na TV Assembleia, como que surgiu o Parque dos Búfalos e qual é a real ameaça que existe hoje contra esse parque, que é um verdadeiro paraíso ecológico aqui, a alguns poucos quilômetros aqui da Assembleia Legislativa. Wesley, como que surgiu o Parque dos Búfalos? Olá, telespectadores da TV Assembleia. O Parque dos Búfalos ele surgiu há mais de 40 anos com a ocupação cultural e por lazer da população local. A população ela faz uso dessa área integralmente de diversas formas, deputado. Revoada de pipa, parapente, tem ciclismo, motocross, tem muita coisa que acontece dentro do Parque dos Búfalos. Era uma área que era da Bombril antigamente e ela foi arrendada para a incorporadora Ingaí, né? São 30% de área privada, o restante pertence ao Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo. E a área ela é protegida por essa sociedade há muito tempo. A sociedade ela cuida, ela recolhe lixo de lá de dentro, ela cuida das nascentes, quando há algum soterramento, queimas de árvores, a população vai lá e contém, porque os bombeiros não chegam a tempo de salvar os animais. Então a gente age dessa forma, protegendo a área também contra a ocupação por moradia nessa região, porque nós entendemos que essa área não é para moradia em meio a 70 mil habitantes, que é o entorno desse parque. E a área ela nos contempla a possibilidade de suprir as demandas por lazer e cultura numa região totalmente esquecida pelos órgãos públicos. Lá nós não temos sequer um equipamento de cultura, nós não temos SEIs ou EMFs, a gente não tem escola o suficiente para essa população e essa área é a possibilidade de Cidade Ademar ter um espaço de lazer. E é isso que nós estamos fazendo há 40 anos. Durante muitas gerações nós estamos ocupando essa área para suprir essas demandas que, infelizmente, o poder público não nos contempla. Vavá, essa área fica no Jardim Apurá, que é uma área totalmente já ocupada ali, o Jardim Apurá, toda a região em torno está ocupada. A única área não ocupada é exatamente o Parque dos Búfalos. Como que vocês conseguem manter ainda o espaço sem nenhum tipo de ocupação? Ocorreram já no passado algumas tentativas de ocupação? Tentaram ocupar a área? Muitos Pessoas de fora, por exemplo. Muitos projetos estão ali dentro. Temos muitas ONGs que estão participando na organização. Tem mesmo o pessoal da moradia local, são um grupo de moradores da região, que se uniram para orientar as pessoas a não invadirem o espaço. Temos pessoas que desenvolvem projetos culturais dentro do espaço, dentro do parque, dentro do pasto. E com isso, mostra para as pessoas a importância que é aquela área para a população e para a região do Apurá do Pedreira. Porque, que nem o Wesley aqui mesmo disse, aquela região, no momento, é o único espaço verde em Cidade Ademar, Pedreira. As pessoas entendem que aquilo ali já é um parque. Há muito tempo, há mais de 40 anos, já tem ocupação da parte cultural. Então, os moradores ou pessoas que vêm de fora já entendem que lá é um parque. Então, não há motivos para ocupação de moradia. As pessoas zelam por aquele espaço, porque a questão vida, nós precisamos de casa, mas também nós precisamos de quê? Água,
ar, natureza, e tudo isso está em volta de nós. Então a população do Jardim Apurá Pedreira já entende, o Parque dos Búfalos já existe e nós estamos zelando por ele. Tanto é que nós fazemos movimentos, mutirões de limpeza do espaço, fazemos mutirão para plantação de árvores. Então já existe um movimento totalmente centrado, totalmente que cuida do espaço. Wesley, então na verdade é um parque implantado pela própria ação popular, a própria população que implantou esse parque sem nenhuma ajuda, sem nenhuma participação do poder público, né? Vocês, é um movimento de autogestão do parque, o parque é ocupado. Na verdade, o Parque dos Búfalos já existe concretamente, de fato, só falta legalizar. Eu te pergunto o seguinte, Wesley, em 2012 foi publicado um decreto já transformando toda a área num parque, não foi isso que aconteceu? E depois ele foi revogado? Conta pra gente essa história desse vai e vem dos decretos. Na verdade, a luta pela legalização do parque, ela já existe há muitos anos, né? Essa sociedade, principalmente do Jardim Apurá, ela pediu muitas áreas de lazer e cultura para os nossos governantes e nós não fomos atendidos. Então, essa área ela foi ocupada justamente para suprir essas demandas. Em 2012, o então prefeito Kassab decretou a área como parque, através do decreto de utilidade que torna a área de utilidade pública para a implantação do parque, através do decreto 53008, e 6 de março de 2012. E o então prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, ele veio e revogou com outro decreto. Ele anulou, então, o decreto que transformava a área no Parque dos Búfalos. Exato, abrindo espaço para especulação imobiliária. E é isso que nós estamos sofrendo hoje. E agora todo esse movimento de resistência, né? Agora, Vavá, não é um absurdo, porque eu participei lá de alguns movimentos com vocês, fui até lá, tenho acompanhado. Aquela área é a área de manancial, à beira da represa Billings, com várias nascentes, com animais silvestres, e inclusive a única área verde de toda aquela região. Como que a população vê isso, essa loucura, essa insanidade do prefeito Haddad em construir mais de 190 prédios naquele terreno, destruindo as nascentes, destruindo a natureza, no momento em que a cidade vive a mais profunda falta de água, de abastecimento de água? Como que a população reage a isso? Então, deputado, você disse a palavra certa. Insanidade. A população está aterrorizada, porque fala muito da questão de invasão, de que é proibido construir na área de manancial, que se um morador local vai lá e constrói alguma coisa, alguma casa, algum muro na região, além de tomar multa, pode ser preso. Aí o que eles alegam quer dizer então que o povo não pode invadir, mas o governo, com seu poder todo, pode vir aqui e fazer o que quiser. Nós entendemos que não, que nem lá é uma área de manancial, lá nessa loucura que está a falta de água local, na cidade de São Paulo, o ar poluído, muitas pessoas sofrendo com problemas de respiração, e nós temos um espaço tão maravilhoso lá na região, e o governo, com todo o seu poder, está vindo lá e está destruindo uma área linda e maravilhosa, além de falar também que o que eles querem trazer, essas 193 torres lá, é uma cidade. Além da mobilização, de trazer tantas pessoas para a região, é uma cidade que eles querem colocar em um local onde não tem estrutura, tanto de moradia, tanto questão de educação, tanto de transporte e a questão de vias públicas. Dizem que lá tem 2, 3 entradas para esse espaço, e não tem. Lá tem apenas uma única avenida que leva as pessoas de fora dos outros bairros para aquela região. Então, se já está uma loucura como está atualmente, imagine como vai ser se chegar a acontecer de levar essa cidade para dentro de um parque, de uma área de manancial. Na verdade, não tem estrutura nem para quem já está lá, imagina. Exatamente. São aproximadamente 20 mil pessoas que estariam morando nesses 193 prédios, né? Não sei quantos apartamentos. Então, como que você vê isso aí, Wesley? São cerca de 3.860 apartamentos, Nossa. São 14 condomínios e tem uma parte do empreendimento que ele é de origem mista, né? Então, isso também não está sendo falado para a sociedade, que
o prefeito quer fazer um shopping em cima de área de manancial. 84 lotes direcionado para uso misto. Uhum. E nesses 84 lotes, a gente tem cerca de 425 lojas. Eu só queria dar uma dentro da fala do nosso amigo Vavá, que desde 1989, a nossa associação de bairro, a CASBA, ela vem pedindo para a Prefeitura Municipal uma escola municipal. E a desculpa dessa escola não ser implantada dentro do nosso bairro é justamente essa. Área de manancial. A área de manancial. Como que pode construir 193 prédios de uma hora para outra e não pode implantar uma escola municipal que a gente vem pedindo desde 1989? Então, o que nós estamos assistindo, Wesley e Vavá, é que a Prefeitura de São Paulo está destruindo o meio ambiente. Ao invés dela dar o exemplo na defesa dos mananciais, aqui principalmente das nossas duas represas, aqui a Billings e a Guarapiranga, ela vai na contramão e dá um péssimo exemplo para a população. Ela vai e destrói a área de manancial ali, porque o terreno é nas margens da represa Billings, como foi dito aqui por vocês. Existem várias nascentes na região, tem pau-brasil, enfim, tem uma variedade de árvores ali. E agora isso é um absurdo total, né? A Prefeitura fazendo isso na região. E vocês apresentaram outras alternativas para a Prefeitura, porque o movimento de vocês é muito claro, não é contra a habitação popular, ao contrário, vocês defendem a habitação popular e apresentaram outras áreas na própria região, não é isso, Wesley? Exato. Cabem o dobro, nessas áreas que nós apresentamos, cabem o dobro de moradia. Que não são áreas de manancial. Não, e próximo a corredor de ônibus, próximo à infraestrutura, próximo às escolas, próximo às principais avenidas da cidade que levam ao centro de São Paulo, onde tem emprego, próximo ao centro comercial, onde as pessoas teriam emprego. Agora, adensar a margens da represa vai contra o PAC federal de recuperações de mananciais, vai contra o projeto do governo federal em recuperar as áreas de mananciais. A gente, de fato, está muito descontente com essa insanidade da Prefeitura Municipal. Olha, tem umas fotos, inclusive, que vocês trouxeram, nós podemos colocar para o telespectador saber o que é o Parque dos Búfalos, ali algumas fotos. Por que se chama o Parque dos Búfalos? Tem um búfalo ali, não é? Esse é um gado, na verdade. É um gado. Mas há uns 10 anos, até 10 anos atrás, tinha criação de búfalos no lugar, né? É o que dá o nome pro lugar. Parque dos Búfalos, porque tinha criação desses animais lá. Ali tem uma árvore caída, é isso? Não, ela é esse formato mesmo. Acho que é um carvalho que ela cresce conforme... Essa é a situação da represa Billings hoje. Imagine com mais pessoas morando, né? Essa questão dessa foto aí tem um pouco de culpa o Rio Pinheiro, que deságua bem nessa região, dentro da Billings. Aí a margem da Billings. Margem da Billings, que fica dentro do Parque dos Búfalos, né? É uma franja do Parque dos Búfalos. Esse é o decreto? Decreto de implantação de 2012, do então prefeito Kassab, que foi revogado pelo atual prefeito Haddad. A área é muito verde, tem mata auxiliar da represa Billings, tem mata atlântica, tem muitos animais silvestres, corujas, todo esse tipo de coruja, tem capivara, tucano, tem um largato albino que a gente conseguiu descobrir esses dias, tem uma ave que é chamada saracura, que é uma ave típica da região da América Latina aqui do Sul, né? E nós não vemos em outros lugares, e ela habita lá também. É um refúgio dentro de Cidade Ademar, às margens da represa Billings, onde tudo é adensado, onde, como o senhor mesmo disse, tudo é ocupado e não tem mais espaço verde. Esse é o último espaço verde, deputado, da Cidade Ademar. É o último espaço capaz de comportar a demanda por cultura e lazer dessa região. Papai, eu fico imaginando o seguinte, se o parque já funciona sem nenhum tipo de apoio do poder público ou da iniciativa privada, que vocês conseguem dar uma vida para ele, sem infraestrutura, ele não tem, lógico, banheiro público, não tem infraestrutura, não tem a segurança, enfim. Agora eu fico imaginando, já pensou se há investimento público ali, ele pode se tornar algo semelhante ao que nós temos no Parque do Ibirapuera, o Parque da Aclimação, os grandes parques que nós temos aqui em São Paulo. Mas me parece que as elites e os governos não querem parques na periferia, só nas áreas mais nobres da cidade. Na periferia só tem que ter habitação popular, as pessoas amontoadas uma em cima da outra,
né? Tipo o que existe na Cidade de Deus, nos BNHs da vida, em Guaianazes, no Grajaú, né? Eles querem confinar os pobres na periferia. Na periferia não pode ter parque. Se fosse numa outra região, talvez a situação fosse diferente. Você sente isso também, que há uma marginalização do parque porque ele é na periferia? Com Se fosse certeza. em Moema, seria diferente a situação? Com certeza. Lá no Parque dos Búfalos, finais de semana, quem for lá vai verificar. Nós temos frequência de quase 5.000 pessoas nos finais de semana. Ou seja, sim, é o Ibirapuera local, Parque dos Búfalos. Que, como o deputado da mesa falou, se houvesse a ajuda do governo em si para a regularização do parque na região, a população mesmo ia cuidar, como já está acontecendo. Agora tem muitos projetos, muitas pessoas se uniram em prol do projeto para cuidar do espaço, para zelar, para trazer mais pessoas. Tanto é que o Parque dos Búfalos está conhecido a nível de estado, de São Paulo inteiro, porque as pessoas já estão conhecendo a causa, já estão verificando. E, como você mesmo falou, deputado, é meio estranho, porque se realmente fosse uma Jardins da Vida, um Ibirapuera, Moema, essa região aqui, o parque já estaria montado com toda a estrutura necessária. Mas, como nós estamos na região mais pobre, de periferia, eles não assim o fazem. Pelo contrário, querem tirar o espaço que lá existe, que já é o parque montado, para quê? Para fazer mais moradia, ou seja, povoar mais a região. Levar mais casa para aquela região. E como o Wesley falou aqui anteriormente, nós não somos contra a habitação, nós somos a favor, só que no lugar certo. Ali na área de Manancial, não. Ali é um espaço verde. Ali é onde tinha 15 nascentes naquela região. Agora, com toda essa bagunça, com essa implantação de querem construir casas lá, essas torres, já destruíram 8 nascentes. Ou seja, volto a falar, uma falta de água tremenda em São Paulo e o governo está destruindo as nascentes da região. É um absurdo. Wesley, você que é um estudante de gestão pública, não é contraditório, porque hoje a Prefeitura, juntamente com o Estado, está desapropriando áreas em torno da represa Billings, da represa Guarapiranga, na região, por exemplo, do Cantinho do Céu. Há um processo de desapropriação para tirar as pessoas das margens da represa Billings. Na Guarapiranga também nós temos alguns locais onde já há desapropriação, né, para você preservar as margens das duas represas, das duas bacias. E, no entanto, no Parque dos Búfalos, que também é área de manancial, na beira da represa Billings, o governo opera de uma outra maneira. Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, não é? Do ponto de vista da gestão pública, não é contradição? E a outra pergunta é em relação a se o Parque dos Búfalos se transforma num parque de verdade, digo, com apoio governamental, com toda a infraestrutura, você tem também a população não vai precisar se deslocar para tão longe para ter acesso a um parque como Ibirapuera, Aclimação, Burle Marx e tantos outros. A população vai poder usufruir do parque da sua própria região, do seu próprio bairro. Isso tem um impacto positivo no trânsito, vai ter menos trânsito, menos poluição, né? Mais comodidade para as pessoas que estão lá. Todos ganham com isso, né? A cidade inteira ganha. Não é uma contradição, Wesley, essa atitude perversa e cruel da Prefeitura, que vai beneficiar, na verdade, a especulação imobiliária, porque me parece que é isso que está por detrás. As grandes construtoras estão de olho ali naquele espaço. É um espaço íntegro, né? E que com grandes possibilidades. Como eu disse, contrapõe o projeto do governo federal de recuperações dos mananciais. Quando prevê o desadensamento, a regularização de loteamento precário, a eliminação da área de risco, né, que é o que está acontecendo na Guarapiranga e em algumas partes da Billings. Agora, no Parque dos Búfalos, como é a terceira fase do projeto, e caiu bem nessa gestão, o atual prefeito ele decidiu gerir isso de uma outra forma, né? Fazendo prédio, favorecendo a especulação imobiliária, que vai lucrar muito com isso sem dúvida nenhuma. E referente à implantação do parque e infraestrutura, o parque já existe, deputado. Na verdade, isso é uma discussão que já existe dentro do nosso grupo, se a gente quer infraestrutura lá ou não, porque a gente já usa da forma que ele é.
E eu acho que no máximo que a gente precisa ali é um bebedor de água, embora nós temos a nascente de água potáveis, que é a água Pode fresca. utilizar a própria água, né? A própria água É, das minas que existem ali, das nascentes, para esses para bebedouros. esses bebedouros, É. só para facilitar, né, o acesso das pessoas à água. Eu acho que Até mesmo porque elas ficam em lugares mais difíceis baixos, de chegar. Eu tive a oportunidade de ir lá com você, inclusive, Claro. conhecer uma delas, né? Duas minas que eu tive a oportunidade de conhecer. E vi lá você tomando água lá, pessoas bebendo água normalmente. A vida inteira, deputado. mesmo. Desde criança. Vocês cresceram lá praticamente no Apurá, Exato. Jardim Apurá? Somos criados lá e isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso zelo social, né? Não tem lógica o governo sem consulta pública, sem fazer uma audiência pública para explicar a questão, ele levar um empreendimento desses usando o nosso dinheiro, que é o nosso dinheiro que está sendo investido, e não perguntar à sociedade se ele quer ou não quer que isso seja feito lá numa região que já é muito adensada, uma região que não tem espaço de lazer, uma região que tem 422 mil habitantes e ele tira de todas as várzeas e margens e áreas de mananciais da represa e leva para lá. Absurdo. É um absurdo. Ô, Vavá, como é que vai ficar a estrada do Alvarenga, com mais 20 mil pessoas naquela? Porque a estrada do Alvarenga já não anda, ela entrou em colapso já, em qualquer horário do dia, da noite, ela está paralisada, né? Por conta do trânsito. Agora eu fico imaginando, com mais 20 mil pessoas ali no Apurá, como é que vai ficar a situação da mobilidade ali na região? Ela já está paralisada praticamente, né? Praticamente ela não anda. Aí você calcula com esse empreendimento que eles desejam levar para a região, quantos carros a mais vão para a região? 10 mil? 15 mil? Porque hoje em dia está fácil comprar um carro. Hoje em dia muitas pessoas compram um carro. Então se você calcula que vai quase 20 mil pessoas para morar lá, vamos calcular que vai metade. 10 mil carros para a região. Que nem eu falei, que nós falamos nas discussões, lá só tem uma pista de entrada para a região, que é a estrada do Alvarenga. Então, essa incoerência, essa loucura que o governo está impondo para a região do Pedreira, Cidade Ademar, Apurá, não tem cabimento. Porque vai travar no momento que vai ter um colapso geral, onde ninguém vai para lugar nenhum, aí não se sabe que poderá se fazer uma situação dessa, porque não tem como. Deputado, é importante ressaltar que nós apresentamos, e deixar bem enfático isso, que nós apresentamos outras 6 áreas próximo à infraestrutura, próximo a corredor de ônibus, próximo a centro comercial e próximo a emprego também, próximo a escolas, próximo a creches, para comportar essa demanda. A gente não está se posicionando contra a habitação, nós somos a favor da habitação, só que em lugares que sejam corretos. Corretos, tá bom. Nós só vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa. Já quero agradecer a presença do Vavá, né, porque nós vamos receber daqui a pouco o Aurélio no programa e voltamos dentro de alguns instantes. Obrigado. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida e debatendo hoje aqui a defesa do Parque dos Búfalos, a implantação do Parque dos Búfalos na região do Jardim Apurá. Estamos falando aqui com o Wesley Rosa e também agora com o nosso novo convidado, o Aurélio Prates, que é um dos grandes militantes, um dos organizadores do movimento e é um artista aqui. Muito obrigado, Aurélio, pela sua participação. Conta um pouquinho como que você entrou nesse movimento como morador da região. Obrigado, Carlos Genesi. Eu sou morador desde 1987, né? E lá, há menos de 1 ano e meio, conheci o Wesley na militância e me juntei ao Parque dos Búfalos. Depois de muitas tentativas, o Wesley me mostrou a importância, embora eu já conhecesse o Parque dos Búfalos, mas não sabia a importância que era aquilo como um pulmão, como uma área ambiental, social e cultural da região, né? E aí, na região, nós temos diversos fazedores de arte. Então, nos últimos tempos, a gente tem se olhado enquanto vizinhos e olhado para o Parque dos Búfalos, como o Wesley também já comentou, nós não temos um único equipamento de cultura. Então, Cidade Ademar e Pedreira, nos seus 422 mil habitantes, não temos um único equipamento de cultura. Então,
O Parque dos Búfalos é essa possibilidade de ter também a cultura como uma possibilidade, porque não se vê parque nas periferias, né? E eu duvido muito que o prefeito Gato, Fernando Haddad, ele construiria habitações populares, por exemplo, aqui ao nosso lado da Assembleia, no Parque do Ibirapuera. Eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, se ele teria coragem de construir habitações populares dentro do Parque do Ibirapuera. Então, o nosso Parque dos Búfalos, nos seus 994 mil metros quadrados, não deve receber um único metro de concreto e impermeabilização do solo. Você acha também que há um preconceito contra a periferia? Na periferia não pode ter casa de cultura, não pode ter parque, que a população da periferia quer ficar confinada no caos urbano, no inferno urbano. Absolutamente, né? E vindo para cá, eu fiquei pensando, né? Você não vê chacinas nos centros financeiros. A periferia é marcada, né? O pobre periférico, o seu sangue escorre nas periferias. Como, por exemplo, há anos atrás, no Jardim Pantanal, nós fomos, infelizmente, o cativeiro do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Supostamente ele foi morto numa outra região. E eu me lembro, na ocasião, que quando descobriram o cativeiro, o Exército ocupou as ruas do bairro e nós passávamos por revistas altamente constrangedor, né? E então, assim, não se vê parques nas periferias, você não vê jardins de qualidade na periferia, você não vê cinema, teatro, galerias de arte na periferia. Por quê? Né? Então há na cidade um muro em que divide, um muro invisível econômico, em que o pobre tem que dormir na periferia, ele só tem direito a dormir e ir a trabalhar, ele não tem direito ao ócio, à cultura, ao bem-estar social, né? E o Parque dos Búfalos é essa possibilidade. Ele é um pulmão para a cidade de São Paulo, que tem lá 8 nascentes jorrando água, e é inadmissível que o prefeito Gato, Fernando Haddad, o governador Geraldo Alckmin e a nossa presidenta Dilma Rousseff, que dá o maior aporte financeiro. Eu tenho certeza, Carlos Janazzi, que a nossa presidente Dilma, ela desconhece a atrocidade que ela vai fazer em Cidade Ademar, no bairro do Jardim Apurá. E logo mais, nós queremos, e eu faço aqui um apelo aos seus assessores, porque, né, os parlamentares, de alguma maneira, eles são blindados pelos seus assessores, mas eu peço encarecidamente que nós, eu e o Wesley e a comunidade, a gente tenha 15 minutos com a presidente Dilma Rousseff, porque nós vamos explicar para ela a atrocidade que ela está assinando embaixo. Fica aí o pedido, então, do Aurélio e do Wesley para uma audiência com a presidente da República, para que ela tenha acesso ao lado B dessa história, porque ela está canalizando milhões para a execução dessa obra, juntamente com o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Kassab. Estão cometendo, na verdade, os três um verdadeiro crime ambiental e social. Wesley, agora como que está o movimento de resistência? Vocês têm feito muitas atividades, atos, manifestações, intervenções culturais, performances no parque. Eu tive a oportunidade de participar de alguns deles, mas explica para o telespectador qual a estratégia de mobilização da população. Nós começamos fazendo reuniões locais para conscientização dos moradores. Depois que a gente ganhou corpo, nós fomos às ruas, levando a primeira manifestação em prol do parque, ali na estrada da Alvarenga mesmo, e causamos um pouco mais de trânsito, porque a região já tem bastante trânsito. Daí depois nós fizemos o primeiro festival do Parque dos Búfalos, levando banda, muita cultura, oficinas dentro do parque, para os moradores irem através de um chamado e lá a gente fazer a conscientização do que está acontecendo, dessa atrocidade que os três poderes querem, os três níveis de poderes querem levar para essa região. Fora isso, nós temos petição online através do Avaz e da BIT. O endereço é www.bit.ly/Parque dos Búfalos já. Exato. E também tem a petição no Avaz
página no Facebook, onde você encontra todas essas petições, Parque dos Búfalos JD Apurá, que vocês vão encontrar essas petições e como é o parque. Fora isso, nós fizemos recentemente uma manifestação no centro de São Paulo, trazendo um pouco de transtorno para a região, mas o direito à manifestação é constitucional, né? O transtorno, na verdade, é para salvar o parque, para chamar a atenção da população, para ela também entrar em defesa do parque, não é isso? Não é um transtorno para prejudicar, é para ajudar. Exato, exato. E daí no domingo agora nós fizemos um grande festival, levando os búfalos para lá, para a população revivenciar aquela história de 10 anos atrás, onde tinha búfalos. Levamos búfalos domesticados, levamos alguns animais que são adestrados e levamos banda, levamos música. O senhor também esteve lá, fizemos plantio de árvores para salvar a região, né? Falar da necessidade de mais áreas verdes em São Paulo e da preservação. E estamos a todo vapor, vamos marcar uma próxima manifestação logo mais e na verdade já tá sendo conversado entre o grupo e vamos fazer um próximo festival e passar carro de som e passar no porta a porta falando da atrocidade que a prefeitura, em especial a prefeitura, o Fernando Haddad, quer levar para essa região. Wesley, então existem outros grupos apoiando também o movimento, né? Outras ONGs, artistas. Sim. Vocês têm feito uma grande mobilização, inclusive com intervenções artísticas, né? As manifestações que eu presenciei, eu via, né, o Ateliê das Artes, né, que é uma ONG que trabalha na região já há algum tempo, no Jardim Apurá e Cidade Ademar como um todo. Os coletivos culturais Cidade Ademar e Pedreira, que é uma rede de todos os fazeres artísticos, artes plásticas, literatura, cinema. Agora, temos também maracatu, literatura, né? A região, né, de Cidade Ademar e Pedreira tem diversos artistas, porém, pela escassez, as pessoas acabam trabalhando fora da sua região. Então, a ideia... Não tem espaço. Porque não tem espaço, né? Nós não temos, por exemplo, a subprefeitura de Cidade Ademar e Pedreira, o prédio que ela ocupa é alugado. Nem a subprefeitura tem uma sede própria, né? E é muito triste, por exemplo, quando a gente vê a subprefeitura, que deveria ser o elo de diálogo com a população, né, para conhecer as demandas locais, ela é a primeira a fazer curral eleitoral para vereadores e o diálogo não acontece. Então, a subprefeitura ela não conhece as demandas locais e por exemplo, os relatórios para implantação desse conjunto habitacional, nós temos plena desconfiança dele, por quê? Ele diz que há hospitais na região, que há várias vias de acesso, escolas, e a gente que mora na região sabemos que isso não há, né? Nós temos a UBS, a Unidade Básica de Saúde Doroteia, que atende mais de 70 mil pessoas. Nós temos um único hospital, que é o Hospital Pedreira, né? E como Wesley já disse no primeiro momento aqui, nós temos terrenos na região, ao lado de corredor de ônibus, que podem receber essas obras, essas moradias. É importante dizer que nós não somos contra habitação. Aurélio, terrenos, inclusive, deputado, que estão devendo mais do que o seu valor venal. Com dívidas com o IPTU, mais de 20 anos de IPTU com a cidade. Exato. E além disso, nós temos outros apoiadores, ONGs, né, que estão com a gente em defesa do Parque dos Búfalos, como Minha Sampa, que está conduzindo a nossa petição online, o Projeto Novo Rumo, que também está fazendo presente na luta pelo Parque dos Búfalos, a rede Novos Parques São Paulo, Parque Augusta, que se achegou a gente, né? E muitas outras ONGs que no momento a gente... Deputado, é uma grande esquizofrenia, né? Você saber que há uma tentativa de construção de quilômetros de faixa exclusiva, de corredores de ônibus, porém, todavia, se constrói prédios em áreas de mananciais, soterrando
nascentes em plena crise hídrica do Estado, né, que nós estamos sofrendo. Então, que política é essa? É nítido que a gente vê uma política de governo e não uma política de Estado de direito, né? Wesley, e vocês, quais são os próximos passos agora da luta? Mais rua, mais manifestações de rua, mais atividades dentro do parque, porta a porta, incentivar as pessoas a assinarem a petição online, através acha lá na página do Parque dos Búfalos. Do Facebook também. Nós estamos em audiência pública, temos uma audiência pré-marcada com o governador Geraldo Alckmin para expor, ele se comprometeu frente ao jornal... A receber vocês? A nos receber. E queremos marcar também, que ainda não foi marcado, embora eu enviei 5 ofícios para o prefeito de São Paulo e nenhum respondido, deputado. Nós queremos também uma audiência para o prefeito, porque nós também temos a desconfiança, devido a essa distribuição de secretarias, que ele está sendo muito mal assessorado e não sabe nem aonde ele está metendo a caneta dele. Então a gente quer uma audiência para explicar o problema que é o Parque dos Búfalos. Ele tem que ouvir, ele é obrigado a ouvir vocês, ouvir os moradores, as entidades. Vocês acionaram também o Ministério Público Estadual? Sim. Exatamente. Aí, em que pé está a situação do Ministério Público? Vocês entraram com a representação. Nós entramos com a representação dia 28 de Qual abril. o promotor encarregado do caso? Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. Ele é o promotor de Justiça do Meio Ambiente, está cuidando do caso, e também temos um advogado que está escrevendo uma ação popular, que é o ecologista Virgílio, né? Nós vamos entrar com essa ação popular, porque a empresa já está lá dentro do Parque dos Búfalos. Já temos o acampamento de engenheiros montado, dia 22 de novembro, deputado. Eles pediram a licença de colocar lá dentro do Parque dos Búfalos a usina de concreto. É um absurdo. Deputado, e é muito triste saber, por exemplo, as corujas, nesse momento, nós estamos entrando no mês de dezembro, elas estão em processo de reprodução. Nós temos lá diversos ninhos e tão pouco a visita de biólogos para olhar para isso. Então, eles vão passar um rolo compressor em cima dos animais que estão se reproduzindo na região. Isso é inadmissível. Vamos mostrar mais algumas fotos aqui que vocês trouxeram para o telespectador ter a noção da gravidade da situação, do que o prefeito Haddad vai destruir na cidade de São Paulo, a poucos metros, a poucos quilômetros aqui da Assembleia Legislativa. 20 quilômetros daqui. 20 quilômetros da Assembleia Legislativa, ali é o parque. Essa foi uma revoada de pipas que nós fizemos lá, que deu muito mais de 5 mil pessoas. Nós temos animais raros na região também, como... O que é ali? Um animal? Pica-pau. Pica-pau. Nós temos... Essa é aí a represa Billing. Toda essa área será destruída praticamente com o empreendimento da prefeitura. Com certeza. O que eles dizem, deputado, é que eles vão colocar um perímetro em volta das nascentes. Mas os especialistas dizem que mesmo que você tenha 50 metros de uma nascente, se você colocar 193 torres, 19.300 pessoas, vai chegar um momento em que essa água não vai ser absorvida pela terra e essas 8 nascentes das 15 que havia, elas vão secar futuramente. Então é um crime ambiental e sociocultural numa região extremamente... Nós estamos no topo da vulnerabilidade social, Cidade Ademar. Se você vê nos gráficos, e não sou eu que digo isso, né? A própria prefeitura diz isso. Mais algumas fotos mostrando... é um paraíso ecológico, na verdade, aquela região, Wesley. Isso mesmo. Um paraíso ecológico. Aqui tem mais algumas fotos da represa, da mata remanescente de Mata Atlântica. Enfim, é isso. Para o telespectador saber, Aurélio, o que está acontecendo de fato na região. Sim. Porque as pessoas que estão distantes não estão acompanhando. Então é importante, por isso que nós trouxemos vocês aqui, convidamos vocês aqui, para que vocês expliquem para a população. Nós aqui apresentamos já um projeto de lei na semana passada, Aurélio, Wesley, para desapropriar a área. Ali mais uma foto aérea, não é isso? Exato. Foto bonita da região, toda aquela região do Jardim Apurá. Ali mais uma área verde importante. O fato é que nós apresentamos
um projeto de lei aqui transformando toda a área num parque estadual, justamente que é um mecanismo de luta e de defesa também, como realizamos aquela audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, Dia 3 de novembro. Que vocês participaram e fizeram intervenções importantes. Exatamente. E dali nós já acionamos as comissões permanentes aqui, convocando os representantes da empreiteira e da prefeitura para explicarem aqui na Assembleia Legislativa esse crime ecológico e social que está sendo colocado em curso contra São Paulo. Se você me permite, deputado Carlos Gianazzi, eu quero aqui fazer um apelo em dizer aos ambientalistas do mundo que aqui na Zona Sul de São Paulo, às margens da represa Billings, 422 mil habitantes pede socorro, e nós pedimos ajuda até internacional, porque a gente sabe que a especulação imobiliária ela é muito forte e o dinheiro diz muito mais do que qualquer outra coisa. Então, animais raros, um santuário da vegetação, da flora, dos animais, pede socorro e a sua colaboração, porque nós sabemos que 3 poderes estão com isso. O município, o Estado e a União está indo contra a cidadania de 422 mil habitantes em Cidade Ademar. E nós queremos ajuda, porque sozinhos, eu e o Wesley, Maria Helena, todos os moradores do Jardim Apurá, somos muito pequenos diante da especulação imobiliária, que, por exemplo, quer construir prédio no Parque Augusta, que há uma semana desapropriou a companhia de teatro Bartolomeu, que ontem eu estive numa pré-estreia do Antônio Nóbrega, que aqui na Vila Madalena ele está a pouco de ser desapropriado, né? Antônio Nóbrega, um grande pernambucano, história viva e que passa pelo mesmo problema que o Parque dos Búfalos, Parque Augusta, o Teatro Ecum na Rua da Consolação, que já perdemos. Então, a 3ª maior cidade do mundo, da América Latina, que tem um fazer artístico fervelhoso, né? Agora, é triste saber que o Brasil investe no governo federal menos de 1% em cultura. Então, nesse Brasil com mais de 5.400 cidades, a cultura é tida como lixo. E a gente não pode aceitar isso. Muito bem, você tocou no ponto fundamental que é a força das empreiteiras, a força econômica e financeira das construtoras, capital, né? Dessas empreiteiras que mandam na cidade de São Paulo, mandam no estado, que financiam as campanhas eleitorais dos vereadores, dos deputados, dos prefeitos, dos governadores e da presidência da República. Então é a especulação imobiliária que está destruindo a nossa cidade. Você citou aí o Núcleo Bartolomeu, o Brincante, o Parque Augusta. Nós estamos acompanhando todas essas lutas, resistindo contra a especulação imobiliária. É bom registrar aqui que, além do nosso mandato, nós temos lá mais 3 mandatos participando com vocês. Os vereadores Tonho Vespoli, do PSOL, o Natalini, do PV, Gilberto Natalini, do PV, e o Ricardo Yang, do PPS, que são 3 parlamentares que estão lá também ajudando o movimento, dando apoio, mas infelizmente os outros vereadores e outros deputados não estão nessa luta, talvez porque o André Matarazzo esteve conosco semana passada, espero que ele apoie também essa causa, porque na verdade isso é uma ação de moradores, ele é suprapartidário, mas nós precisamos que o Legislativo e todas as esferas nos ajude, porque de fato o trabalho de vocês é defender a população. Vocês foram eleitos para nos defender. Exatamente. E é isso que nós esperamos de vocês. E enfrentar o poder econômico, por favor. E enfrentar também esses interesses escusos dos governos, aí dos 3 governos, né, do municipal, do estadual e do federal. Mas antes de encerrar, eu gostaria de mostrar mais algumas fotos ainda do Parque dos Búfalos, para que a população conheça e saiba do que se trata aqui, porque nós estamos falando do Parque dos Búfalos, mas ali... Essa é uma paineira que foi derrubada há pouco tempo e nós sentimos muito, porque para nós ela é um símbolo do parque, tanto é que nós usamos essa imagem como imagem do parque, né, nas nossas intervenções, e ela é um grande vazio agora na nossa região. Essas trilhas, elas foram escavadas há muito tempo atrás pelos Hare Krishnas da região. Você sabia, deputado? Não, tinha um grupo de Hare Krishnas que fizeram essas escavações justamente porque é um ponto ecumênico também. Várias religiões, tanto os evangélicos de um lado,
como os candomblecistas, os umbandistas, usam também a região do Parque dos Búfalos. E eu acho que há um grande equívoco também nisso, que é a entrega de grandes secretarias e importantes secretarias na mão de coligação, na mão de acordos políticos feitos com a prefeitura para Fernando Haddad se autoeleger agora, né? Ter esse mandato aí. Então, nós vemos que a Secretaria da Habitação está na mão do PP e que é o PP que está agindo nessa região, através do Floriano, o secretário Floriano e outras pessoas desse partido que compõem hoje a base aliada do PT. E o que nós precisamos também, o Wesley já fez todos os pedidos formais, né? Nós precisamos conhecer essas licenças que foram dadas para essa construção, porque a gente desacredita que elas sejam legais. Porque é aquilo, se a especulação tem bilhões envolvidos nisso, a gente não desacredita que algo possa ter sido comprado. O Ministério Público enviou o engenheiro agrônomo lá, o engenheiro agrônomo fez um relatório que o próprio Dr. Rochel esperava 80, 90 páginas, ele fez um relatório que tem 300 páginas falando sobre o Parque dos Búfalos, e é isso que a gente está fazendo. Assim, estamos em todas as instâncias lutando pelo Parque dos Búfalos sem prédio, sem 1 centímetro de pavimentação, sem 1 centímetro de cimento lá dentro, porque o Parque dos Búfalos já existe, deputado. Sem dúvida. A gente não precisa de muito mais coisa. A gente precisa arborizar mais o lugar para ter para ter sombra, né? Para ter mais cuidado, só isso. Se você me permite, mesmo que essas obras se iniciem, nós vamos lutar até o fim, porque a gente sabe que mesmo se há alguma irregularidade e o Ministério Público encontrar essa irregularidade, mesmo construídos os prédios, eles podem vir abaixo e aí a gente vai ver o desperdício do dinheiro público, que eles podem ser construídos em outros terrenos, porque a gente quer o Parque dos Búfalos 100% verde. A periferia merece respirar e ensinar ao poder público a preservar, que eu acho que eles ainda não aprenderam. Olha, nós estamos encerrando praticamente o nosso programa. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Aurélio. Parabéns pela mobilização que vocês têm feito, ao Vavá, todos os militantes que estão na luta pela implantação do Parque dos Búfalos. E faço aqui um apelo definitivo aqui ao prefeito Haddad. Não cometa esse crime, prefeito Haddad. Não destrua o Parque dos Búfalos, não agrida a área de manancial. A cidade precisa de verde. Então, o que o senhor está fazendo é o senhor está colocando em curso uma destruição de um patrimônio ecológico à beira da represa Bílix, com nascentes, com várias árvores, enfim, todo o meio ambiente será destruído por conta de uma insanidade, da má gestão e para beneficiar a especulação imobiliária. Então fica aqui a nossa exigência para que os prédios sejam construídos em outras regiões já apresentadas pelos moradores. Muito obrigado.